bom estarmos reunidos na casa do nosso Deus e sermos recepcionados pelo próprio Deus no nosso grupo de oração. Vamos nos colocar de pé nesta alegria de filhos de Deus e traçar sobre nós o sinal da cruz. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E Deus tem uma chuva de graça para cada um de nós. Na verdade, Ele derrama suas graças sobre nós todos os dias. Mas nós precisamos estar abertos para recebê-las. Então quero te convidar a abrir o seu coração para que uma chuva de graça caia sobre nós essa noite. E desatando os nós com Nossa Senhora sobre as nossas famílias. Que essa graça alcance cada um dos nossos familiares. Amém? Amém. Então vamos cantar. Vamos lá, ministério. Com bastante alegria. Vamos nas palmas. Há uma chuva de graça. Há uma chuva de graça aqui. Está chovendo sobre todos nós. E quem mais se entregar, mais se molhará. Há uma semente pra germinar e muitos frutos a se produzir. Na terra do coração, derrama a tua graça. Com as mãos lá em cima. Chuva de graça, pedimos a ti. Chuva de graça, derrama em nós. Chuva de graça neste lugar. Chuva de graça, pedimos a ti. Chuva de graça, derrama em nós. Chuva de graça neste lugar. Vamos no início. Mais uma vez, pedindo esta graça, nos abrindo para que essa graça alcance o nosso coração. Há uma chuva de graça aqui. Está chovendo sobre todos nós. E quem mais se entregar, mais se molhará. Há uma semente pra germinar e muitos frutos a se produzir. Na terra do coração, derrama a tua graça. Com força e a mão lá em cima. Chuva de graça, pedimos a ti. Chuva de graça, derrama em nós. Chuva de graça neste lugar. Derrama chuva. Chuva de graça, pedimos a ti. Chuva de graça, derrama em nós. Chuva de graça neste lugar. Derrama. Amém, amém, amém. Que graça podermos estar aqui e receber de Deus a graça que Ele tem preparado para nós. E agora, vivendo essa semana em preparação a Pentecostes, vamos clamar o Espírito Santo para que o nosso coração seja terreno fértil, para que essa graça não fique em nós, mas que ela frutifique na nossa casa. Então, cantando esta música, eu quero te convidar a pensar qual é a dificuldade dentro da sua casa, na sua família. Se não tem dificuldade, coloque os seus filhos, o seu esposo, os seus pais sobre o altar de Deus e clame esse Espírito Santo para que possamos hoje já viver este Pentecostes em nós e frutificar este Pentecoste na nossa casa, na nossa família, em cada um que ficou em casa ou que está longe, em outro país, mas que o Espírito Santo frutifique e alcance cada um deles. Amém? Amém. Então vamos cantar: Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, enche a minha vida. Espírito,
enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar. As minhas mãos eu quero levantar. E em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Vai falando para Jesus, é isso, Senhor. O meu coração, todos aqueles da minha casa, eu derramo hoje no teu altar. Eu quero colocar as minhas filhas diante do teu altar. Eu quero colocar o meu esposo diante do teu altar. Eu coloco os meus pais, o meu irmão, os meus sobrinhos. Coloco cada um deles, Senhor Jesus, diante de ti, Senhor Jesus, o meu sogro, a minha sogra, os meus cunhados, Senhor, todos eu entrego, Senhor Jesus. E clamo o teu Espírito Santo, para que possamos ser cada vez mais unidos, para que nós, Senhor Jesus, nenhum mal alcance, mas que o teu Espírito Santo reine, Senhor. E eu quero te convidar a cantar mais uma vez esse refrão. E conforme você for cantando, pense em cada um. Pense em cada um que precise da tua oração na sua casa. E vamos cantar com força, acreditando que o nó que tem que ser desatado dentro da nossa casa, seja agora. Comece agora a ser liberto, pelo poder do Espírito Santo e pela intercessão da Virgem Maria. Então vamos cantar. As minhas mãos eu quero levantar com bastante força. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Diante do teu altar. Amém. Ai, gente, como é bom. Como é bom sentir a presença de Deus. E eu quero convidar o César, que vai partilhar a palavra de Deus conosco. E quero te convidar a estender as mãos sobre ele e pedir o Espírito Santo pelas mãos da Virgem Maria. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Você crê no poder do Cristo na sua vida, irmão? Sim ou não? Você crê que Jesus Cristo tem poder para te restaurar e para te renovar? Sim ou não? Sim. Você crê, Laércio, povo de Deus,
que hoje Jesus vai fazer algo extraordinário na sua vida, na sua família, na sua casa, sim ou não? Então faz o favor, ergue sua mão assim. Senhor Jesus, eu quero agora um espírito novo, um espírito de renovação, um espírito de renovação, um espírito de restauração, um espírito de restauração. Senhor Jesus, eu quero agora que tudo que for maldito, sobre a minha vida, sobre a minha família, que vai por terra agora, que cai por terra agora, em nome de Jesus, amém, amém, amém. Boa noite, povo de Deus. Boa noite aos nossos irmãos que estão em casa nos assistindo pela TV Evangelizar. É um prazer estar com vocês. Aos nossos irmãos também que estão nos acompanhando pelas redes sociais da Catedral de Maringá. Que maravilha, né, gente? A gente poder estar aqui hoje reunidos. Vocês querem sentar? Pode sentar. Que maravilha a gente poder estar aqui mais uma vez falando na casa de Deus, falando em nome de Deus, falando para Deus, com cada um de vocês que estão aqui hoje, privilegiados. Olha que gostoso. Tá friozinho hoje, sim ou não? E vocês não tiveram moleza. Vocês estão aqui porque vocês sabem do que você precisa. Você em casa, você está ligado, você está vendo, porque você vem buscar a glória de Deus. É para isso que Deus te trouxe hoje aqui. É para isso que Deus quer você diante dele. Tá frio? Tá frio. Mas nada pode te derrubar. Nada pode derrubar uma família que busca Deus nas horas difíceis e com dificuldade. Porque na hora fácil é muito gostoso, né? É muito gostoso, é muito conveniente. Quando está tudo bem, é ou não é? Quando está tudo bem é legal, né? É legal, né? Mas eu tenho certeza, pelo sangue de Jesus, que cada um de vocês que estão aqui, que estão nas suas casas, nos acompanhando, hoje vai entregar seu coração para que haja algo novo, uma restauração, que haja um novo Pentecostes mesmo em nossa vida, porque é isso que nós vamos comemorar, celebrar nesse próximo domingo. Vocês estão vendo essas bandeiras vermelhas aí, os 7 dons do Espírito, né? A Marisa ligou para mim e falou assim: Cezinha, você prega para mim? Sim. Qual o tema? A família. Ótimo. Aí deu 15 minutos, ela ligou de novo. Cezinha, domingo é Pentecostes. Gente, não tem combinação mais perfeita do que essa. Olha para vocês ver. Família e Pentecostes. Família e Pentecostes. É isso que você vai clamar hoje pelo sangue de Jesus, para que aconteça na sua família, na sua casa, um novo Pentecostes. Porque não tem diabo nenhum na vida que vai sustentar diante da sua casa. Amém? Você crê nisso, irmão? Sim ou não? Sim ou não? Amém, uai. Aí, Margarete. A Margarete está gritando mais alto que todo mundo aqui, Tá? Vamos rezar. A gente celebra domingo Pentecostes. Vocês sabem o que é Pentecostes, pessoal? Pentecostes, antes mesmo de Jesus, nós a celebrávamos. A igreja judaica já celebrava. Só para ser bem rápido. Pentecostes, antes de Jesus, celebrava-se o fim da colheita de trigo, tá? Entendeu? Eles celebravam isso, essa festa, a fartura, as graças de Deus. E na área espiritual, celebrava-se, tá? A aliança antiga, né? Da arca. Lembra a tábua que Moisés escreveu lá no monte? Então, celebrava-se isso, tá bom? Amém? Entenderam? E hoje
nós celebramos o Pentecostes, que é o Pentecostes novo, da nova aliança, que é o Espírito Santo sobre todos nós, que foram derramados a pedido de Jesus. Amém? Você quer fazer parte disso, irmão? Você quer tomar posse desse Espírito que vai renovar a tua vida, que vai renovar a sua casa, a sua família? Sim ou não? Família que, por sinal, vamos falar a verdade, é o xodozinho de Deus, hein? Vocês sabem disso, né? Sim ou não? É o xodozinho de Deus. Né? Lembra assim, quem aqui... Eu sou o filho mais novo lá de casa. Sabe? Então meus irmãos falavam, você é o xodozinho do pai. Né? Você é o xodozinho da mãe. Então, a família é o xodozinho de Deus, você sabia? Né? Tanto que Deus quis nascer em uma família. Olha que gostoso. E vocês me desculpem, tem gente que fala que família é uma instituição em decadência. O nariz desses doidos que fala isso. É verdade. Tá? Algo que é criado e colocado à mão de Deus, pode ser sim, deste mundo tenebroso que nós vivemos. Mas em Deus, irmão, irmã, você está aqui não é à toa. Porque essa restauração vai acontecer na sua família. Amém? Que gostoso, né? A gente ter essa certeza. Então nós não temos muito tempo. Eu gostaria que vocês pegassem a palavra em Atos dos Apóstolos 1. Atos dos Apóstolos 1. Eu vou ler uma passagem aqui para vocês. Deixa eu só puxar aqui. Um 12. Quem trouxe a palavra, ou quem está em casa, fala assim, ó. Voltaram eles então para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, que ficava perto de Jerusalém, distante uma jornada de sábado. Tendo entrado no cenáculo, subiram ao quarto de cima, onde costumavam permanecer. Eram eles Pedro, João, Tiago, André, Felipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o zelador, e Judas, irmão de Tiago. Todos eles perseveravam unanimemente na oração, juntamente com as mulheres, entre elas Maria, a mãe de Jesus, e os irmãos dele. Palavra do Senhor. Palavra do Senhor. Vocês prestaram atenção aonde que aconteceu o Pentecostes? Prestaram atenção? No cenáculo, no quarto, no andar de cima, na casa da mesma família que passava todas as situações de Jesus, a última ceia. Jesus escolheu mais uma vez uma casa de família para acontecer, para restaurar, para nos derramar aquele Espírito Santo que Ele nos prometeu, gente. Não perca essa oportunidade. Não deixa passar pela sua casa. Não deixa passar pela sua família. Essa comprovação que Deus nos dá aqui. Foi na casa de Marcos. Na palavra fala João Marcos. João Marcos é o Marcos, evangelista, que era jovenzinho. Arrumou com o maior carinho o local para que acontecesse isso. Um local de esperança é dentro da sua casa. Não vá buscar lá fora, não vai adiantar, irmão. Não vai adiantar, irmão. Se você não trazer a paz de Deus, se o Pentecostes não acontecer primeiro lá na sua casa, na sua família, é difícil, é difícil. Nós estamos orando aqui pela quebra dos nós, sim ou não? E daqui a pouco nós vamos rezar. Se você tiver o teu barbantinho com o teu nó aí, ô Nora, você podia pegar o meu. Pega um para mim. Nós vamos rezar já já, tá? Nós estamos rezando por isso, pela
para que Maria desate os nós na área da família. Sim ou não? E é para isso que nós estamos aqui. E olha onde Jesus escolheu para acontecer esse Pentecostes. E vocês acham que antes da vinda do Espírito, durante a vinda do Espírito, nós não foram quebrados também ali nessa casa? Sim ou não? Ou vocês acham que Pedro não tinha nó para ser quebrado? Hã? Pedro não tinha nó? O cara negou Deus, Jesus 3 vezes, sim ou não? Incredulidade. Negou Jesus 3 vezes. Tinha ou não tinha nó para ser quebrado? Hã? E Tomé? Tomé falou assim, eu tenho que ver para crer. Tinha ou não tinha nó? O cara não acreditava. Ele não teve fé na ressurreição de Cristo. Como que está lá na sua casa a fé da sua família? Estão acreditando, irmão? Hã? Estão acreditando? E como Pedro negou Jesus 3 vezes? Através do que nós negamos Jesus também? Quantas e quantas vezes? Todas as vezes que nós cometemos pecado, todas as vezes que nós cometemos pecado, nós estamos negando a Jesus, sim ou não? Tem nó para quebrar ou não? Ah, vou lembrar alguns só. Né? João se borrou de medo. Sim ou não? Saiu correndo, foi lá e trancou a porta para ninguém entrar. Hã? Quantas e quantas vezes? Vamos falar a verdade, gente. E eu também. Quantas e quantas vezes nós temos medo dessa situação, deste mundo que nós estamos vivendo aí, ou não? Chega a dar medo, rapaz, de ver cada coisa que a gente tem visto aí, uai. Né, irmã? Chega a dar medo. Então, vocês estão vendo como que Jesus escolhe o lugar certo para vir fazer o Pentecostes na nossa vida, né, Rocio? É aonde precisa, gente. Obrigado. Olha, minha norona, essa aqui, minha nora Paola. Tá? E cadê a outra norinha? Está aí também, filmando, tirando foto. E Deus acha no lugar certo. Vamos falar outra pessoa aqui? Vamos ver se essa pessoa tinha nó para ser quebrada? Maria. Será que ela tinha nó para ser quebrada? Olha essas quebradinhas aqui. Será que ela tinha nó? Sim ou não? Quem aqui já viu um filho doente? Dói o coração, não dói? Você viu um filho na droga? Filho alcoólatra? Dói o coração, não dói? Isso porque os nossos filhos são humanos. Agora você imagina Maria que viu o filho ser morto por pecadores. Imagina a dor daquela mulher. Tinha ou não tinha nó para ser quebrado? Em algum momento vocês viram ela bravejar, xingar? Né? Tinha ou não tinha dor? E aonde Deus escolheu para que agisse a renovação, a restauração? Na casa, na família, lá no quarto de cima. Nós estamos aqui rezando hoje, que lugar gostoso, né? Dá vontade de se deixar, a gente fica aqui o dia inteiro falando, né? Eu gosto de falar um pouco. A gente fica aqui. Mas a gente sabe que daqui meia hora, 1 hora, a gente tem que passar por aquela porta e sair. Mas eu tenho certeza que hoje cada um de nós que estamos aqui vai sair daqui diferente. Porque o Espírito restaura, o Espírito renova, o Espírito dá uma esperança nova, gente. Mas para isso você tem que pedir, sim ou não? Vocês viram o que eles estavam fazendo lá? Olha aqui, ó. Todos eles perseveravam unanimemente na oração, juntamente com as mulheres, entre elas Maria, mãe de Jesus. Vocês perceberam quem? Olha, também estava fraco eles, né, Nora? Estava fraco eles de companheira. A mãe de Jesus diante deles. É a mãe que nos
que intercede por nós a cada dia. É a mesma mãe que esteve, vocês lembram lá, em João 2. O que fala em João 2? Qual passagem que é? Bodas de Caná. Vocês lembram aquela mesma mãe que Jesus chegou assim, como que é que Jesus falou? Mulher, não chegou a minha hora. Não é assim que ele falou? Desculpe, eu vou falar do meu jeito. Eu imagino que ela deu uma olhadinha assim, falou: o que, irmão? Não chegou a sua hora? Rapazinho, vou falar para você. Eu tive você com 14 anos, veio um cara aqui que falou que era um anjo, e eu acreditei nele, não é mesmo, irmão? Eu acreditei nele, eu não perguntei se era a minha hora, se não era, agora. Vai lá, agora. Eu acho que foi assim. Agora, para que você conversa que não chegou a sua hora, não, é agora. É agora. E hoje, irmão, é a mesma coisa. Hoje é a mesma coisa, é agora. É agora, fala isso para ela, nós vamos rezar agora. Nós vamos rezar agora. Eu vou pedir que a música faça um fundo, Manuel. Se quiser ir cantando o refrão daquela música bem baixinho, do Espírito Santo, bem baixinho, tá? Que eu vou pedir para vocês ficarem em pé. Vamos rezar bastante. Vamos rezar bastante, tá? Pega o teu barbantinho aí. Você está com o teu barbantinho? Quem trouxe? Quem está aí com ele? Eu vou pedir para que a gente possa fazer uma oração agora. Isso. Vira lá para a tua casa. Ergue as suas mãos lá para a tua casa agora. Isso. Vê aonde é a sua casa, com muita calma, tranquilidade. Amém, Senhor. E eu vou conduzindo a oração aqui, você vai rezando. Muita calma, muita tranquilidade. Pai de misericórdia, Pai de compaixão, quero colocar diante de Ti, Senhor, agora. Eu sei, Pai amado, eu sei que lá na minha casa, Senhor, quantas coisas ruins acontecem. Eu sei, Senhor Jesus, quantas dificuldades eu tenho lá na minha casa, Senhor. Quantas situações de medo, de dúvida, Senhor, de luto. Oh, Pai amado, eu lhe clamo, Senhor Jesus, afasta tudo, a falta de amor, Senhor Jesus. Vai quebrando, vai colocando, irmão. Vai olhando as portas da sua casa se abrirem agora. Vai olhando assim, irmão, irmã. Ser criado dentro da tua casa um cenáculo. Vai entregando para Ele todos esses nós. Esses nós que nós estamos falando aqui, Pai amado. A falta de perdão, Senhor. Pai amado, quantas vezes nós tivemos discussão dentro da minha casa, do meu lar, da minha família, Pai. Esse Jesus que tem sido difícil de desfazer, Pai. A falta de perdão, Senhor, a mágoa, o ressentimento, Senhor. Quebra agora, Senhor. Todo tipo de maldição, Jesus, que foi lançado sobre a minha casa, sobre a minha família, Senhor Jesus. Que o Teu Espírito faça mesmo um novo Pentecostes na minha casa. Faça de novo, Senhor, esse novo Pentecostes na minha casa, Pai amado. Feche seus olhos, irmão. Vai agora acompanhando Jesus entrando dentro da sua casa. Olha que gostoso. Vai olhando Jesus se aproximando, irmão, irmã, da porta da tua casa. Senhor Jesus, eu lhe clamo agora, Senhor. Quantas discussões, quantas brigas, Senhor, nós temos tido dentro da minha casa. Quantos palavrões, Jesus. Quantas maldições, Jesus. Muitas vezes nós temos lançado dentro da minha casa. Vai tocando no meu coração, Senhor Jesus. Vai tocando na minha família. Vai tocando nos meus filhos, Jesus. Vai tocando na minha esposa, no meu esposo, Senhor Jesus. O Senhor sabe todos os nós. Todo tipo, Senhor, de situação, Senhor. O Senhor sabe, Senhor, todos os nós, Jesus, na área da saúde, Senhor.
Quantas vezes, Jesus, eu tenho me descuidado, Senhor, do seu caminho. Quantas vezes, Senhor, eu tenho me descuidado, Senhor, e falado, Senhor, situações, Jesus, que não é o seu agrado, Pai amado. Restaura, Senhor, a minha saúde. Restaura a saúde dos meus filhos, Jesus. Você, Pai, que está aqui clamando pela saúde da tua esposa, Senhor Jesus, restaura, Senhor. Vem, Espírito Santo, sobre a minha casa. Clama, irmão, vem, Espírito Santo, sobre a minha casa, que seja quebrado mesmo esse nó hoje, Senhor, que tem, Senhor, atormentado a minha família, Senhor. Quebra, Senhor Jesus, tudo, Senhor, que tem, Senhor, sido motivo de atrapalho na minha família, na minha vida, Pai. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo. Eu clamo, Senhor Jesus, que o Senhor possa mesmo, Senhor, vir agindo, Senhor, poderosamente, Senhor. Amém, Senhor, na minha vida financeira, Senhor. Dentro da minha família, quantas dificuldades eu tenho passado, Senhor. Nós já rezamos, sim, pela área financeira, mas lá na minha família, todas as maldições, todas as situações de briga, Senhor, que eu tive na minha casa, na minha família, por conta da área financeira, quebra agora, Senhor. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, vem agindo poderosamente, toca no meu coração, Senhor, que eu não saia daqui da mesma maneira que eu cheguei, mas que eu possa sair, Senhor, restaurado, renovado, porque eu tenho certeza, Senhor, que maravilhas o Senhor vai fazer na minha vida, porque eu tenho certeza, Senhor, que o Senhor transforma, Senhor, quem te busca, Senhor. Eu tenho certeza, Senhor. Oh, Pai amado, Pai querido, vem mesmo, Senhor, com aquele vento impetuoso, como no dia de Pentecostes, vem lavando, vem tirando tudo mau cheiro. Fala assim com Jesus, irmão. Todo mau cheiro que estava dentro da minha casa, todo cheiro desse mundo tenebroso. Ora, irmão, clama-se. Vem, Espírito Santo, vem com aquele vento impetuoso tirar todas as maldades, assopra para longe, Senhor, todas as maldições, todas as palavras, Jesus, que foram proclamadas contra a minha família, que vá agora aos pés da sua cruz, Jesus. Sopra. Continua, irmão, com seus olhos fechados, continua clamando, continua olhando nos olhos de Jesus. Os olhos de Jesus, irmão, olha, agora está tocando totalmente sobre a sua vida. Não perca este momento de graça que está acontecendo aqui agora. Quantas famílias aqui estão recebendo a visita dos anjos de Deus em sua casa agora? Muito obrigado, Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor Jesus. Queima, Senhor Jesus, com o teu fogo, aquele fogo abrasador que o Senhor soprou mesmo no dia de Pentecostes. Queima todas as maldições, queima tudo, Senhor, que for contra a sua vontade, queima tudo, Senhor, que for maldade contra a minha família, Senhor Jesus. Oh, Pai Santo, quantas coisas eu tenho visto, Senhor, quantas coisas, Jesus, o inimigo vem trazendo, Senhor, contra essas famílias que são suas, Senhor. Quantas investidas, quantas rabadas Satanás tem feito contra essas famílias. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, vem abençoando, Senhor, vem tirando, Senhor, todos os pensamentos impuros, vem afastando todos os dardos inflamados. Quantos e quantos pensamentos impuros, Jesus, pessoas aqui, Senhor, que não tem mais aonde pensar coisa ruim, Jesus. Purifica a mente, o coração de cada um desses teus filhos. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, eu lhe clamo, Senhor Jesus. Vem, Espírito Santo. Muito obrigado, Senhor. Agora nós vamos cantar. Vamos repetir essa música que vocês cantaram agora. Amém, povo de Deus? Amém. Você crê no poder do Cristo na sua vida, sim ou não? Você tem certeza e acredita e confia na visita dos anjos na sua família hoje, sim ou não? Sim. Amém. Então vamos cantar essa música mais uma vez.
Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, Espírito, enche a minha vida. Canta com poder, irmão. Canta com vontade. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Ergue seus braços. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Amém? Pode sentar, gente. Pode sentar que nós temos mais uma hora só aqui, né? Senão vocês vão acabar cansando aí. Um pouquinho para frente, em Atos dos Apóstolos mesmo, Atos dos Apóstolos 2, fala assim, ó: chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Ó, todos reunidos no mesmo lugar. Que gostoso, né? Ó, aqui, na casa do Senhor. De repente veio do céu um ruído, como se soprasse um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. Apareceu-lhes então uma espécie de língua de fogo, que se repartiram e repousaram sobre cada um deles. Ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falassem. Palavra do Senhor. Palavra do Senhor. Eita glória. Povo de Deus, uma língua de fogo. Uma língua de fogo. Que gostoso a gente saber, porque em quantas passagens da Bíblia nós temos a confirmação, né? Eclesiástico 2, onde fala que o ouro e a prata é testado pelo fogo. Sim ou não? Quantos e quantos exemplos nós temos? E esse Espírito Santo que se desce, olha a marquinha do fogo ali, ó, tá vendo? Ó? A pombinha, o fogo e o vento, símbolos do Espírito Santo, que nós possamos clamar isso, quando você chama o Espírito Santo, quem que vem? O Espírito Santo, uai, não é assim, senhor? Então, você clama o Espírito Santo. Você tem feito isso cedo, quando você acorda, quando você levanta, ou você já levanta 100 por hora? Hã? Tem pessoas que falam, César, mas eu nunca vi esse tal do Espírito Santo. Nunca vi esse tal do Espírito Santo. Irmão, irmã, nós não tem que ver, nós temos que sentir. Mas isso só vai sentir se você pedir. Não pensa assim, ai César, é muito fácil para você falar, vocês estão aí, vocês falam, vocês fazem. Irmão, não tem disso. Vocês viram ali aonde que desceu o Espírito Santo? Numa casa de família, só tinha gente boa ali, né? Você viu o tanto de problema que tinha ali? O Pedro, pouquinho tempo atrás, ele tinha arrancado a orelha do cara lá com um facão. Não é assim? A turminha que Jesus andava era mais ou menos, viu? Eu nunca dei uma facada em ninguém. Eu nunca, sabe, fiz esse tipo de coisa aí não. Amém? Tudo na vida
dos apóstolos, presta atenção agora, aconteceu depois desse dia. Foi daí que a igreja se formou, a instituição da igreja, que eles saíram a pregar. Olha que gostoso. E é isso que vai acontecer com vocês. Você crê nisso, irmão? Sim ou não? Esse fogo do Espírito, esse vento impetuoso. Ainda quando eu estava rezando aqui, Deus pôs isso no meu coração. Uma casa fechada, sem correr vento, faz o quê? Não fica fedida, não fica mofando? É assim a nossa vida também. Que a gente possa ter esta força, irmão, irmã, de pedir esse Espírito para que venha renovar. Tira toda a caatinga, tudo isso de ruim que o mundo tem jogado sobre mim. Cozinha mesmo fogo. Cozinha mesmo tudo que não for meu, tudo que não for de você, Jesus. Cozinha mesmo com esse fogo do Espírito Santo. Olha, quase que eu falo uma besteira. Cozinha. Amém, povo de Deus? Que a gente possa sair daqui hoje sabendo o que você quer para a sua família. Que é uma restauração simples e unicamente pelo Espírito Santo. Senão não adianta. Não adianta, pai, mãe, a gente ficar se batendo aí para comprar o melhor tênis, a melhor calça, a melhor roupa para o teu filho. Não vai adiantar. Não vai adiantar. Você pode comprar um tênis de 10 mil, amanhã ele quer um de 11. Você pode comprar um Porsche, amanhã ele quer uma Ferrari. Não adianta, que se você for na onda desse mundo, nós estamos lascados. Gente, nós vivemos um mundo hoje, vocês me perdoem, eu tenho dó das crianças. Uma criança de 6 anos, gente, que chega em casa falando que a amiguinha de 6 anos tirou sarro na roupa dela. Que mundo que nós estamos? E ainda às vezes a gente quer brigar com este mundo de porcaria que nós temos vivido aí. Gente, vocês estão no caminho. A gente tem visto uma cambada de cristão frouxo por aí que chega a dar dó. Não é assim? Cambada de cristão frouxo que vai ali, reza metade de uma Ave Maria e acha que Deus deve favor. Que Espírito Santo que está agindo na vida desses nossos irmãos. Desculpa que eu empolgo um pouco. Que Espírito Santo que está agindo. A pessoa vai ali, reza uma dezena do terço e acha que Maria tem que ser empregado dele. Misericórdia, irmão. Vamos largar de ser frouxo. Vamos largar dessas oraçãozinhas de falsidade. Quantas vezes você... Eu não estou aqui, ó, para proteger Frei Gilson, não. Porque eu sou fã dele. Se eu começar a falar aqui, desculpa falar, esse sonso aí que anda falando esse monte de besteira dele, quantos milhões de pessoas esse homem tem levado a ajoelhar e rezar para Deus? E falando mal dele, dá vontade de dar na cara. Vocês estão entendendo, gente? Quantas vezes, eu não estou falando de você acordar para rezar com o Frei Gilson, não, mas outra hora, acorda, você acorda 7 horas, acorda 6:30, pega uma meia hora, vou rezar. Quantas vezes você tem feito isso agora no frio? Olha que gostoso. Eu acordo. Vamos rezar. Nada de moleza, nada de ser um cristão frouxo. Em Mateus é muito claro, em Mateus 11:12. O céu é dos violentos. Olha. Você nunca vai ser violento, irmão. Em Deus, em Cristo, se você não clamar o Espírito Santo. O céu é dos violentos, mas não é violento para sair falando besteira aí não, falando da vida dos outros, cochichando, falando mal do coordenador do grupo, falando mal do padre, falando mal do papa, falando mal do vizinho, da sogra. Da sogra não dá desconto. Estou brincando, gente. Não é para isso não, é para você arrebentar teu joelho no chão. Esses dias agora, quem foi que me passou um remédio? Foi o Silvio, né? Eu fui pregar um encontro em Guarapuava, meu joelho estava saindo couro. Aí o Silvio ali me passou um remédio, foi bom, top. O que foi mesmo? Própoli, olha para você ver o que eu passei no meu joelho, própoli. Porque lá eu ia ter que ficar mais um dia ajoelhado. Irmão, não estou falando isso aqui para me dar uma de bom, não. Eu também não estou falando aqui para ninguém aqui virar padre ou virar uma freira, não, não é isso. O Espírito Santo vai levar você ao caminho que você precisa. Toma posse disso.
Mas clama o Espírito Santo. Em Atos está muito claro quando fala na palavra ali. Você não pode nem falar que Jesus é o Senhor da sua vida se você não tiver tomado pelo poder do Espírito Santo. É esse Pentecoste que nós vamos viver agora domingo. E hoje, todo dia nós vivemos um Pentecoste novo. Todo dia, basta você querer. Jesus nunca vai negar para você. Jesus nunca vai negar um espírito de restauração, de renovação, de amor, gente. De amor, esse Cristo que morreu na cruz. Vocês acham que precisava isso? Vocês acham que um Deus vivo precisava se colocar na cruz por mim? Ah, misericórdia. O que eu estou fazendo com o nome de Jesus, gente? Olha que silêncio. Amém, povo de Deus? Que a gente possa, Nossa Senhora, que a gente possa ter essa certeza no nosso coração hoje. Que nós possamos sair daqui hoje flutuando nas asas dos anjos. Olha que gostoso. Flutuando nas asas dos anjos. Na certeza, sabe, que esse Deus vivo vai restaurar a minha vida. Porque da mesma forma que Ele fez aquele milagre, eu brinquei agora há pouco aqui com Maria, mas da mesma forma que Ele obedeceu ela, nós também vamos obedecer ela. O que ela falou para os serventes? Falou assim, ó: fazei tudo o que Ele vos pedir. Olha que legal. E eu estou fazendo isso, irmão? Hein, Carla? Nós estamos fazendo isso, irmã? Nós estamos fazendo isso? Nós estamos fazendo tudo que Jesus pediu para nós? O milagre aconteceu, irmão. Foi Jesus, foi na mão de Jesus que aconteceu o milagre da transformação de água em vinho? Foi na mão de Jesus? Não, foi na mão dos serventes. Como que está lá na sua casa, irmão? Vocês imaginam se for, imagina eu e minha esposa levando uma talha de vinho. Primeiro, será que você ia acreditar se Jesus chega assim para mim e fala para você, ó, pega uma caneca de água, vai lá no poço, porque os outros pensam que o poço, antigamente você tinha que ir a 10 quilômetros da cidade para ter água. Você imagina você e a sua esposa, veja essa cena agora, com uma talha de 120 litros, indo lá buscar água para Jesus transformar em vinho. Difícil de acreditar isso, né? É difícil, né? Vamos falar a verdade. Mas eu não vou nem perguntar isso, se você crê ou se você não crê, não. Só vou perguntar uma coisa: o que você e sua esposa iriam conversando neste caminho? O que você e sua família iriam conversando neste caminho? Imagina, Norma. Você tá louco, esse cara é charlatão, não vou fazer isso não. Né? Ah não, você viu a vizinha lá, né? Ia ter fofoca nessa conversa ou não? Ia falar dos parentes ou não? Ia amaldiçoar a filha ou o filho ou não? Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Que muitas vezes quando Jesus pede para a gente, ame sua família, ame seu irmão, muitas vezes nós jogamos isso tudo por terra, irmão. Muitas vezes nós jogamos por terra. Então que nós possamos sair daqui hoje com isso no nosso coração, que esse espírito de Pentecostes vai transformar a minha casa, vai transformar a minha família, e que lá, eu vou sair daqui hoje, e lá na minha casa, eu vou ser canal de cura, eu vou ser canal de libertação na minha casa, eu vou levar a minha família a encontrar Deus. É isso que Ele quer, mas não é com palavra não. São Francisco mesmo falava, às vezes eu vou ter que usar o Evangelho para pregar. É com a tua atitude, irmão, é com a tua atitude. É isso que Deus quer ver. Lá no milagre das bodas de Canaã, o servente catou aquela jarra pesada e ele teve ação. Então a ação tem que sair de você, não é eu. Jesus está dando o Espírito, é de graça para você hoje. E toma posse disso. Amém, povo de Deus? Amém. Vamos ficar de pé para rezar? A hora chegou. Olha que música, olha que música, olha que música. Lugar É agora a hora. na
báculo de amor, Maria que está, Mãe da divina graça. Seu esposo quer agir neste lugar, a hora chegou. Ergue seus braços. Aqui é o lugar. Ergue seus braços, ergue seu nozinho. Báculo de amor, É agora, Maria Jesus. que está, Mãe da divina graça. Seu esposo quer agir neste lugar. Venha sobre nós, fogo abrasador. Vem fogo, vem fogo. Tua unção batiza no Senhor. Ó Mãe de Pentecostes, intercede por nós. E com línguas de fogo batiza no Senhor. Venha sobre nós, fogo abrasador. Derrama tua unção, batiza no Senhor. Ó Mãe de Pentecostes, intercede por nós. E com línguas de fogo batiza no Senhor. Ô Pai de misericórdia, reza você, irmão. Eu vou conduzir a oração aqui, mas você reza no teu coração aí. Pai de misericórdia, de compaixão, eu lhe clamo, Senhor Jesus, pelos teus anjos santos e arcanjos. Manifesta toda a sua graça. Manifesta, Senhor, toda a sua bênção, Senhor, sobre a minha família, sobre a minha casa. Manifesta, Senhor, a cura. Manifesta a cura, Senhor, de todas as dificuldades físicas da minha casa, Pai. Manifesta, Senhor, a cura, Senhor, do coração, da alma de todos os meus familiares, na minha família, Senhor. Manifesta, Senhor, a cura, Senhor, de todos os traumas. Todos os traumas de família, todos os traumas, Jesus, de infância, de juventude. Cura, Senhor, todos os traumas da minha família, Senhor Jesus. Eu lhe clamo, Senhor Jesus. Vem curando, Senhor, toda a falta de fé. Vem curando, Senhor, todo o medo, toda a insegurança, Senhor. Vem curando, Pai, dentro da minha família. Não deixa, Senhor, que o inimigo possa estar zombando, Pai, isso mesmo da minha cara, Senhor. Me dê força, Senhor Jesus. Me restaura, me renova, Pai amado, para ver essa glória na minha casa, para ver essa glória na minha família, Pai, porque é para isso que o Senhor me trouxe aqui, Pai amado. Ô Pai de misericórdia, continua orando, irmão. Continua orando. É para isso que nós viemos aqui. Pai amado, Pai querido, eu lhe clamo agora, Pai amado, pela libertação, Senhor, da minha casa, de todo tipo de inveja, todo tipo de ciúmes, toda maldição que foi lançada sobre a minha casa, pessoas que estão aqui, Senhor Jesus, que não têm sucesso na área financeira. Jesus está quebrando agora, irmãos e irmãs, maldições lançadas sobre a sua área financeira, dentro da sua família, famílias inteiras, Senhor Jesus, que não conseguem ter progresso, Senhor, no trabalho. Glórias a Ti, Senhor, por este momento. Muito obrigado. Continua orando, irmão. Continua clamando esse Espírito de Deus sobre a sua vida. Continue clamando mesmo a libertação de toda a ação do pecado sobre a sua vida. Pai de misericórdia, que todas as consequências, Jesus, do meu pecado, que seja enterrado aos pés da Tua cruz. Clama assim, irmão, que todas as consequências de quem eu prejudiquei, que todas as consequências, Senhor Jesus, de todos os tipos de ação que eu causei contra a sua vontade, Jesus, que vá aos pés da Tua cruz. Derrama, Senhor, canta mais uma vez. E venha sobre nós, fogo abrasador, derrama tua unção, batiza no Senhor. Ó Mãe de Pentecostes, intercede por nós. E com línguas de fogo
batiza no Senhor. Venha sobre nós. Clama, Espírito, irmão. Clama, Espírito, irmão. Derrama a tua unção, batiza no Senhor. Ó Mãe de Pentecostes, intercede por nós. E com linguagem de fogo, batiza no Senhor. Pai amado, nós queremos te louvar, Senhor Jesus. Louve e agradeça a Deus agora. Louve e agradeça a Deus por você poder fazer parte deste momento. Louve e agradeça a Deus, porque mesmo sendo pecador, irmão, irmã, mesmo sendo pecador, Senhor Jesus, o Senhor me trouxe eu aqui na sua casa. Mesmo eu sendo pecador, Senhor Jesus, o Senhor tem agido dentro da minha família. Mesmo sendo pecador, Senhor Jesus, o Senhor tem tirado toda a cegueira que existia dentro da minha casa hoje, Senhor Jesus, o Senhor está fazendo uma renovação, Senhor. Muito obrigado, Senhor Jesus. Eu te louvo, eu te bendigo, Senhor, por este momento. Eu te louvo, eu te bendigo, Senhor, porque eu creio e acredito, Senhor. Eu creio e confio, Senhor, da sua misericórdia na minha vida, Senhor. Eu quero te louvar, eu quero te agradecer, Senhor, porque o Senhor pede isso, Senhor, para as nossas vidas, Senhor. Amém, povo de Deus? Você crê no poder do Cristo na sua vida, sim ou não? Sim. Você crê que Jesus Cristo renovou e restaurou sua vida, sim ou não? Sim. Você crê que Jesus Cristo, mais uma vez, pegou nos seus braços, sim ou não? Sim. Então dá uma grande salva de palmas para Jesus. Amém. Eu não sei se vocês desfizeram o nozinho do seio, mas nós vamos desfazer de novo. Tá? Pega o teu nozinho na sua mão. Pega o nozinho na sua mão. Fala assim comigo: Senhor Jesus, eu coloco agora diante da sua Mãe Santíssima todas as minhas dificuldades, todas as investidas de Satanás, contra a minha família, Senhor Jesus, eu coloco agora diante do seu altar toda a minha família, Senhor Jesus, eu coloco agora diante do seu altar a renovação do meu batismo. Desmancha o teu nozinho, eu já desmanchei o meu. Desmancha o teu nozinho. Amém. 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 Obrigado, Senhor Jesus. Muito obrigado. Povo de Deus, vou falar para vocês aqui. Enquanto nós orávamos, Jesus colocava no meu coração, tá, uma porta com várias ripas pregadas assim, e elas caindo uma a uma, sabe? Não é para uma pessoa, não, irmão, é para todos vocês que estão aqui. Amém? Muitas barreiras foram tiradas da casa, da família, de cada um de vocês. Toma posse disso. Abra teu coração. Coloque Jesus à frente de todas as nossas dificuldades, que você vai conseguir enxergar essa limitação. Muitas vezes nós colocamos barreiras. O discernimento que eu tinha era, essas ripas eram dificuldades que muitas vezes nós mesmos colocamos. Amém?